Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar com as primeiras e principais informações para você a partir de agora. Vamos começando esta quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022, trazendo a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 20 de janeiro. Região Centro-Oeste. Campo Grande, no Mato Grosso, tem céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Temperatura varia entre 23 e 32 graus. A umidade relativa do ar é de 45% a 90%. Cuiabá e Mato Grosso tem céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura oscilando entre 23 e 37 graus. A umidade do ar varia entre 40% a 80%. Região Norte. Manaus, no Amazonas, tem nesta quinta-feira, dia 20, céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Temperatura marcando entre 23 e 30 graus. Umidade relativa do ar em torno de 65% a 95%. Palmas, no Tocantins, tem céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura em torno de 23 e 34 graus. A umidade do ar fica entre 55% a 95%. Região Nordeste. Maceió, em Alagoas, tem nesta quinta-feira, dia 20, céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura indicando entre 21 e 32 graus. A umidade do ar é de 60% e 90%. Natal, no Rio Grande do Norte, tem previsão de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Temperatura entre 26 e 31 graus. Umidade do ar oscila entre 55% a 95%. Região Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem céu com muitas nuvens. A temperatura estará variando entre 24 e 35 graus. A umidade relativa do ar é de 40% a 85%. Florianópolis, em Santa Catarina, tem previsão de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 23 e máxima de 32 graus. A umidade do ar é em torno de 60% a 95%. Região Sudeste. Tem céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura oscilando entre 18 e 29 graus. A umidade do ar é de 45% a 90%. Vitória, no Espírito Santo, tem previsão de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Os termômetros marcam temperatura entre 23 e 31 graus. A umidade do ar gira em torno de 55% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Uma pesquisa realizada pelo Imperial College de Londres apontou que células de defesa desenvolvidas por outros vírus podem proteger contra o SARS-CoV-2, vírus que causa Covid-19. A memória celular é responsável pelo reconhecimento de infecções no organismo e é composta por duas células, os linfócitos B e T. No caso das células T, o infectologista Renato Kifuri explica a diferença das naturais para as adaptativas. As células T fazem parte da nossa resposta imune. Elas são produzidas frente a qualquer agressão, qualquer resfriado, qualquer vírus, qualquer outra infecção. Faz parte do nosso mecanismo de defesa, a chamada imunidade celular, a aquisição ou desenvolvimento dessas células, a proliferação dessas células. Existem as células que são naturais, ou seja, estão presentes. Existem aquelas que desenvolvem anticorpos específicos, a chamada resposta adaptativa. Os 52 participantes da pesquisa fizeram um teste PCR assim que outro morador da mesma casa testou positivo.
Alguns dias depois, foi realizado um novo teste para descobrir se haviam contaminados. Depois disso, foram realizados exames de sangue para medir os níveis de células T que reconheceram o SARS-CoV-2. Metade do grupo, 26 pessoas, não desenvolveram nenhuma infecção e mantiveram níveis elevados de linfócitos T em comparação ao outro grupo. As células T atuaram nas proteínas internas do SARS-CoV-2 e não na coroa do vírus, que é a parte externa. Segundo o estudo, é preciso ter altas concentrações de células de defesa para combater o vírus. Renato Kifuri diz que estudos como esse ajudam a sanar dúvidas que surgiram sobre a contaminação. Nós conhecemos ainda uma parte da resposta imune ao novo coronavírus. O que faz, eventualmente, alguém estar mais protegido do que outro, o que faz alguém ser mais vulnerável do que outro, o que faz alguns indivíduos responderem melhor às vacinas, outros responderem de forma pior. Então, ainda há um campo muito em estudo, uma lacuna no conhecimento em relação à resposta celular e à resposta imunológica ao coronavírus. E certamente estudos como esse nos ajudam a montar esse quebra-cabeça. A pesquisa foi publicada na revista científica Nature e pode ajudar no desenvolvimento de novas vacinas que atuem diretamente na proteína interna do vírus. Com supervisão de Roberto Pisa, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. O sistema que prevê isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na compra de veículos novos de até 2.000 cilindradas por taxistas e pessoas com deficiência passou por mudanças e começa 2022 com regras revisadas. Entre as principais alterações na legislação, que existe desde 1995 e foi prorrogada até 2026, estão o preço máximo do carro adquirido por pessoa com deficiência, que passou de R$ 140 mil para R$ 200 mil, e vale também na compra de veículos novos por cooperativas de taxistas. A nova lei passa a atender pessoas com deficiência auditiva e continua valendo para aquelas com deficiência física, visual e mental, além de pessoas com transtorno do espectro autista. A aposentada Margarida Cardoso Leite, de 66 anos, vive com sequelas da paralisia infantil. Ela conta que sempre teve carros adaptados e que costuma trocar de veículo a cada 4 anos. Mesmo ainda sem saber como as mudanças na lei vão impactar na compra de um novo carro 0 km, ela faz planos e destaca a importância da condução de automóveis por pessoas com deficiência. Tudo que nos facilita as pessoas que precisam de acessibilidade é melhor. Para ser independente, a gente precisa de coisa que nos auxilie. Eu preciso de um carro que ajude eu me movimentar, me mobilizar. E que não precise de outras pessoas que me ajudem. O governo federal vetou o artigo do projeto de lei que estendia a isenção do IPI para acessórios instalados em concessionária e não pelas fábricas. O Ministério da Economia alegou que a isenção desses opcionais é um benefício fiscal à parte. Esse veto ainda será analisado pelo Congresso Nacional. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Faltam menos de 2 semanas para o início da volta às aulas em todo o país. Tem sempre quem deixa para comprar material escolar em cima da hora. E fazer isso pela internet pode ser uma boa opção para comparar preços em pouco tempo. A farmacêutica bioquímica Andréa Rezende se antecipou e comprou material da filha ainda no ano passado pela internet. Por causa da pandemia, como os lugares onde a gente compra material costumam ficar muito cheios, né? E eu queria evitar aglomeração, apesar de estar vacinada e tudo, mas a gente evita, né? Eu não tive que ficar fazendo deslocamento. Eu acho que a gasolina conta muito e a praticidade também. Então, eu acho que no final foi muito bom, compensou. E eu resolvi tudo rapidamente, questão de 2 dias estava tudo resolvido já. Os livros chegaram rápido, então eu achei uma experiência boa. A compra de material escolar nas lojas virtuais é prática, mas é preciso ter atenção para evitar problemas. O Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, definiu padrões de qualidade e segurança para 25 artigos usados nas aulas.
A pesquisadora tecnologista do Inmetro, Milene Fonseca, destaca alguns desses materiais. Borrachas, lápis de cor, canetas, réguas, formando essa lista de 25 produtos que proporcionam um nível mínimo adequado de segurança para o usuário, que nesse caso é a criança. Às vezes existe um potencial de risco oculto nesse produto. Por exemplo, a régua, ao quebrar, ela não deve gerar pontas perigosas que podem perfurar a pele da criança. Existem os riscos toxicológicos, a gente também verifica partes pequenas que possam ser engolidas e tem toda uma gama de análise dos pigmentos de hidrocor, lápis de cor, para verificar se não há metais pesados, por exemplo. O selo de qualidade do Inmetro vem na embalagem de todos os produtos verificados pelo Instituto. Milene explica o que fazer para saber se o material escolar vendido pela internet é reconhecido. Para o fornecedor, é importante que ele ajude os consumidores dando o máximo de informação sobre o artigo escolar, siga a regulamentação do produto que está sendo vendido online e verificar se esse produto não está sendo objeto de recall, por exemplo. E para o consumidor, é importante que ele fique atento, principalmente à segurança desse artigo escolar antes de comprar, verificando sempre se o produto ostenta o selo de identificação de conformidade do Inmetro, quando aplicável. Dá para consultar todos os materiais certificados na página do Inmetro na internet. O endereço é inmetro.gov.br. Caso a loja virtual anuncie algum produto como certificado e ao receber em casa o consumidor verifique que não tem o selo do Inmetro, é possível registrar a reclamação na ouvidoria do Instituto no telefone 0800 285 1818. Uma outra regra que vale para qualquer compra online. Quando o produto chegar em casa, a pessoa tem 7 dias para pedir a troca ou o dinheiro de volta. É o chamado direito de arrependimento. Se o material estiver danificado, esse prazo pode ser maior. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Victor Ribeiro. Bom, vamos ao intervalo e voltamos já com mais informações. Café com Notícia. Você está ouvindo Rede Missões. Café com Notícia. Próximo da luta contra o medalhista olímpico Esquiva Falcão, o ex-BBB Yuri Fernandes mostrou parte do treinamento para encarar o brasileiro, que está credenciado à disputa do cinturão dos médios da Federação Internacional de Boxe. No card de Whindersson Nunes e Popó, no Fight Music Show, Yuri compartilhou um vídeo em que suporta sessões de chutes na barriga feito pelo seu sparring. Um dos políticos que escreveram o nome na história do país, se vivo fosse, completaria 100 anos no próximo dia 22. Leonel de Moura Brizola, gaúcho de nascimento, mas carioca de coração, vai ganhar homenagens em vários pontos do país. Na capital do Rio de Janeiro, estado que governou 2 vezes em 1983 e 1991, a programação foi lançada nesta quarta-feira no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul Carioca. O prefeito Eduardo Paes falou sobre a participação de Brizola em sua trajetória política. A gente sempre acaba dando para essas homenagens uma dimensão pública, mas também uma dimensão pessoal. Porque se eu sou prefeito do Rio hoje, ou se eu me inspirei a gostar de política ou entender a política como um instrumento de transformação, foi por inspiração do Leonel Brizola. Presente ao evento, Leonel Brizola Neto ressaltou as obras realizadas no estado do Rio de Janeiro durante a gestão de seu avô e a facilidade com que ele lidava com a população. Brizola tinha uma capacidade excepcional de se comunicar com o povo. Por 3 vezes governador, conseguiu fazer obras memoráveis, como o Sambódromo, a Linha Vermelha, as mais de 500 escolas de tempo integral, o Centro Integrado de Educação Pública, que materializou no concreto essa escola de primeiro mundo. Entre as ações comemorativas ao centenário de nascimento do político está o lançamento do documentário Anotações para uma História, Leonel de Moura Brizola, do cineasta e historiador Silvio Tendler, em uma coprodução com a Rio Filmes, empresa de audiovisual ligada à Prefeitura Carioca.
Nascido em 22 de janeiro de 1922, no povoado de Cruzinha, no Rio Grande do Sul, Brizola morreu em junho de 2004, vítima de um edema pulmonar seguido de infarto. Brizola entrou para a política na década de 1940, eleito deputado estadual pelo PTB. A partir daí, ocupou cadeira na Câmara Federal, foi prefeito de Porto Alegre e depois governador do Rio Grande do Sul. Em 1962, transferiu seu domicílio eleitoral para a antiga Guanabara, onde se elegeu deputado federal. A partir de 1964, viveu no exílio, retornando ao Brasil em 1979, quando fundou e presidiu o Partido Democrático Trabalhista. Leonel de Moura Brizola seguiu ativamente na política até sua morte, incluindo a disputa da eleição presidencial de 1989. Por pouco não foi para o segundo turno. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? O casal mais famoso da música brasileira chega aos cinemas. Eduardo e Mônica, inspirado em um clássico da Legião Urbana, traz Gabriel Leone e Alice Braga nos papéis principais. A partir da letra da canção, o público vai acompanhar a história de duas pessoas bem diferentes que se apaixonam e vivem um romance improvável. O filme tem a direção de René Sampaio, o mesmo que em 2013 adaptou para as telonas outra canção de Renato Russo, Faroeste Caboclo. Ele afirma que ainda adolescente, quando conheceu a música, já imaginava cenas de cinema. A Festa Estranha com Gente Esquisita realmente é uma cena que eu via. Eu tentava ir mais fundo e não conseguia ver mais profundamente, porque eu tinha 12 anos quando eu ouvi, e eu acho que ela se amplificou muito no Eduardo e Mônica. Jogava futebol de botão com seu avô também, isso eu via claramente como é que era, e tá muito igual ao que eu via. Mas eu acho que basicamente, eu vi um filme quando tocou Eduardo e Mônica pela primeira vez, porque é uma historinha também, né? Uma história começo, meio e fim. Mas foi um filme muito diferente do que eu imaginei. Mas a sensação é a mesma. Você adaptar uma música é você buscar manter o espírito da música, aquela coisa, o sentimento coletivo que ela traz. René Sampaio aposta na capacidade da história de gerar identificação com o público. Primeiro, eu acho que todo mundo já foi Eduardo ou Mônica na vida, pra alguém. Então, em algum momento você já foi o mais maduro na relação, outro momento você não foi, em algum momento você apresentou o universo pra alguém, outras vezes você foi apresentado. Então, eu acho que cada um tem um pouquinho do Eduardo e um pouquinho da Mônica dentro de si. Então, eu acho que o maior mistério foi traduzir esse Eduardo e essa Mônica que existem em cada um de nós, ou quando você foi Eduardo, ou quando você foi Mônica, meio melancólica, podia levantar a cabeça e dar a volta por cima, se tivesse uma pessoa bacana do seu lado, pra dar carne e osso pra esses personagens. O filme Eduardo e Mônica, com Gabriel Leone e Alice Braga, tem roteiro de Matheus Souza, Cláudia Souto, Jéssica Candal e Michele Frantz. Da Rádio Educadora, direto de Salvador, Thaís Seixas. Teatro e artesanato que foram viajar. A Mônica explicava para Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. A Federação Internacional de Esportes para Cegos divulgou seu calendário completo para o judô paralímpico em 2022. Entre os eventos previstos, há 3 etapas do Grand Prix, incluindo uma inédita no Brasil, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Além disso, a entidade também informou as datas do próximo Mundial, que será realizado em novembro no Azerbaijão. A primeira etapa do Grand Prix será em Antalya, na Turquia, de 23 a 25 de abril. O Cazaquistão receberá o evento seguinte em Nur Sultan, nos dias 28 e 29 de maio. O CT Paralímpico em São Paulo vai sediar a terceira etapa em 2 e 3 de julho. Antes dessas competições, a cidade de Heidelberg será palco do já tradicional Aberto da Alemanha, de 18 a 22 de fevereiro. Fechando a temporada, o Campeonato Mundial de Judô Paralímpico terá como sede Baku, no Azerbaijão, que vem sendo palco de etapas do Grand Prix nos últimos anos e terá a chance de receber o principal evento do judô pela primeira vez entre os dias 7 e 9 de novembro. Vale lembrar que na última edição disputada em Odivelas, Portugal, o Brasil conquistou 2 medalhas, bronze com Meg Emerich e o inédito ouro feminino com Alana Maldonado.
O brasileiro Guita foi eleito como o melhor arqueiro da temporada de 2021 de futsal do mundo nesta terça-feira pelo site Futsal Planet. A premiação considerada a principal do ramo da bola pesada, reunindo o veredicto de profissionais e especialistas da modalidade. O também brasileiro Ferrão foi eleito pela terceira vez consecutiva como o melhor jogador de futsal do mundo. A indicação é relativa à temporada de 2021. Já a ala Amandinha foi eleita pela 8ª vez como a melhor jogadora de futsal do mundo. Desde 2014, a Amandinha se mantém ininterruptamente no topo da modalidade mundial. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Neike. Após a Justiça de São Paulo determinar a presença integral de todos os servidores municipais da saúde nos seus postos de trabalho nesta quarta-feira, sob pena de multa diária de R$600 mil, os médicos das unidades básicas de saúde decidiram, em assembleia, suspender a paralisação que estava prevista para iniciar hoje. A decisão liminar é do desembargador Guilherme Gonçalves Strenger e atendeu a um pedido da Prefeitura da capital. Para o Sindicato dos Médicos de São Paulo, a ação judicial da Prefeitura foi um cerceamento do direito de greve. Segundo a entidade, os trabalhadores da saúde decidiram pela suspensão da paralisação somente pela possibilidade de intervenção do Ministério Público junto às negociações e reivindicações dos médicos atuantes nas UBSs da capital. Uma audiência de conciliação está marcada para o próximo dia 27. Na carta aberta apresentada, a categoria pede contratação urgente de profissionais da saúde diante do aumento de pessoas nas filas das UBSs, além do pagamento de horas extras feitas durante o período da pandemia. Eles também reivindicam a compra de remédios e insumos que estão em falta, como lençóis de maca e luvas. Por meio de nota, a Prefeitura afirmou que 100% do banco de horas acumuladas até 31 de dezembro serão pagos no salário de janeiro e que as organizações parceiras já receberam autorização para a contratação de 700 profissionais de saúde. Além disso, ainda segundo a nota, as organizações sociais de saúde estão autorizadas a comprar remédios e insumos de forma emergencial. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Cada criança da Paraíba que recebeu a dose errada da vacina Pfizer contra a Covid-19 vai ser acompanhada por médicos especialistas durante 30 dias. Essa é a definição do Ministério Público Federal e a recomendação da fabricante do imunizante. Nesta quarta-feira, promotores do Ministério Público Federal e do Ministério Público da Paraíba retomaram as oitivas aos profissionais envolvidos na aplicação errada de vacinas da Pfizer de adultos em crianças. Também deve ser ouvido o então secretário de Saúde da cidade de Lucena, que fica na região metropolitana da capital, João Pessoa. O ex-secretário Antônio Paulo foi exonerado do cargo no município, junto com outros profissionais responsáveis, desde que uma técnica de enfermagem aplicou vacinas da Pfizer em 49 crianças, sendo que as doses pediátricas ainda não haviam sido entregues à cidade. A Secretaria de Saúde do Estado informou que das 49 crianças que receberam a dose dos adultos, 36 foram imunizadas com ampolas impróprias para uso, pois já haviam passado o prazo em que poderiam ficar abertas em resfriamento. No depoimento, a técnica responsável pelas aplicações erradas disse ter recebido as orientações da coordenadora de imunização do município, que teria avisado que as doses estavam próximas do prazo de validade e que deveriam ser aplicadas em todas as pessoas que fossem aos postos de vacinação. Os promotores ouviram também os pais e mães das crianças que receberam as doses erradas. Somente uma mãe relatou efeitos adversos no filho. O laboratório da Pfizer emitiu uma nota destacando a importância do acompanhamento médico de eventuais sintomas adversos nas crianças. Para isso, disponibilizou um site onde podem ser registrados os casos de efeitos colaterais. A nota cita que os frascos das vacinas pediátricas da Pfizer são diferentes, possuem tampa laranja, enquanto as doses adultas têm tampa roxa. A quantidade a ser aplicada nas crianças também é menor, 2 mililitros por aplicação. Lembrando que essas orientações foram também feitas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quando aprovou o uso das vacinas nos pequenos em dezembro. Em uma nova reunião com secretários de saúde, a agência reforçou essas orientações. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Café com Notícias, ficando por aqui nesta quinta-feira e eu prometo voltar amanhã na sexta-feira com mais informações para você. Um forte abraço, fiquem todos bem e até lá. Café com Notícias.